30 de junho de 2025, um dia histórico para o futebol. Dois gigantes europeus derrotados nas oitavas de finais do Mundial de Clubes. A Inter de Milão foi derrotada pelo Fluminense num jogo épico e o Al Hilal, num jogo mais épico ainda, derrotou a equipe do Manchester City de Pep Guardiola. Esse dia entrou para a história, duas que eram consideradas zebras, no Mundial de Clubes. O Mundial de Clubes agora já com 3 clubes não europeus nas quartas de finais, quase metade dos times já entrou para a história. Palmeiras, Fluminense e também o Al Hilal. Eu vou trazer tudo dos jogos de ontem agora para vocês. Começando, é claro, pelo jogo do Fluminense com a Inter de Milão, que foi à tarde, 4 horas. O Fluminense iniciou o jogo com 3 zagueiros, uma mudança de esquema pelo treinador Renato Gaúcho, e eu acho que isso fez todo o diferencial, porque o sistema defensivo foi incrível. Além do Fábio, os 3 zagueiros que jogaram ali fizeram uma partida excelente, jogaram demais, junto com o René e o Samuel Xavier também. O Fluminense sofreu, mas não foi o que a gente esperava. O Fluminense fez uma grande partida, diferente do esquema de jogo que o Botafogo usou contra o PSG, que usou um esquema mais defensivo e saía uma hora ou outra. O Fluminense não abdicou de jogar, jogou defendendo, mas também atacando. Eu acho que o Fluminense só usou aquela famosa, entre aspas, retranca ali nos 10 minutos finais. Os jogadores já estavam cansados, não tinha mais o que fazer, e aí o Renato fez aquela retranca com o time já ganhando de 1-0, lembrando, o Fluminense saiu na frente do placar logo no comecinho ali, uma boa jogada pela direita. Depois do cruzamento a bola desviou no jogador da Inter de Milão, pingou, o goleiro Sommer da Inter vacilou, e o Cano, artilheiro histórico do Fluminense, melhor jogador da Libertadores, que o Fluminense foi campeão, fez 1-0. Só que aí você pensa, o Fluminense fez 1-0, vou ficar ali na defesa, especulando, só tentando se proteger. Não, o Fluminense jogou muito, foi para o ataque várias vezes. O John Arias, mais uma vez, que jogador, um dos melhores jogadores do Mundial, o John Arias do Fluminense. Eu tenho quase certeza que é difícil o Fluminense conseguir segurar ele na janela que está vindo aí. Fez uma partidaça o John Arias, conduziu a equipe do Fluminense, segurou a bola no ataque. Na hora que era para avançar com mais velocidade, ele ia. Na hora que era para cadenciar, ele cadenciava. E a equipe fez uma partida espetacular. Os 2 volantes jogaram muito. Ele escalou o Renato Gaúcho, Bernal jogou ali com o Martinelli. Fizeram ótimas partidas até a hora que o Martinelli saiu cansado. E a equipe do Fluminense jogou um futebol muito bom, conseguiu combater bem a Inter de Milão, que tentou ali algumas oportunidades. O Fábio teve muito bem também, fez belas defesas e também contou com a sorte, Pois a Inter de Milão teve 2 bolas na trave, teve uma com o Lautaro ali que não teve chance para o Fábio, mas a trave salvou, e uma já no finalzinho do jogo, depois do Fluminense ter feito 2-0, naquela hora que eu falei que o Fluminense ficou ali mais defensivo. Conseguia alguns contra-ataques no desespero da Inter, que estava saindo igual uns malucos, mas num contra-ataque desses, já depois dos 45, o Hércules achou ali 2 contra 1, ele e o René contra o Darmian da Inter de Milão. O Hércules poderia até ter tocado, mas ele bateu muito bem no cantinho do goleiro Sommer e fez o 2-0. E aí o Fluminense decidiu essa classificação. O grande destaque, com certeza, do Fluminense nesse Mundial é o John Arias jogando demais. Mas toda a equipe do Fluminense, alguns jogadores surpreendendo muito. O Ignacio, que ele não é um titular absoluto, mas jogou o 3º jogo no lugar do Thiago Silva muito bem. Agora, nessa decisão, Renato colocou o esquema de 3 zagueiros, ele foi um dos melhores em campo também, fez uma grande partida e ajudou a equipe do Fluminense a chegar a essas quartas de final com um adversário surpreendente que eu vou te contar agora. E antes de falar do jogo entre Al Hilal e Manchester City, eu já peço aquela forcinha a você que está gostando aí dos nossos vídeos. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal Guga Vídeos para ajudar a gente a crescer e para você ficar por dentro de todas as notícias também do esporte, Lembrando que eu fiz um vídeo falando sobre o jogo do Flamengo contra o Bayern de Munique, também do PSG, e temos também sobre o jogo do Palmeiras contra a equipe do Botafogo, já prevendo o enfrentamento contra o Chelsea. Como eu falei antes, no jogo do Manchester City com o Al Hilal foi uma loucura, um jogo de 7 gols, esse foi para prorrogação. O Manchester City no primeiro tempo foi um domínio absurdo, esse jogo foi 10 horas da noite. O Al Hilal só deu uma finalização no primeiro tempo, podemos dizer assim. Teve alguns contra-ataques, mas errava o último passe ali de fazer o gol. E o City pressionou o jogo todo no primeiro tempo, só que o Bono, goleiro do Al Hilal, evitou uma derrota pior da equipe no primeiro tempo.
O City até fez um gol com o Bernardo Silva, apesar que eu considero esse gol muito polêmico, porque a bola estava colada, o jogador lateral esquerdo do City, ele estava com o braço colado no corpo na hora do passe. Só que ele usou a vantagem para conduzir a bola com o braço. A bola toca no braço, ele conduz, só que pela regra só não pode tocar no braço, mesmo que seja sem querer, do quem faz o gol. Então o árbitro validou o gol. Depois de um bate-rebate, um chute ali, o Bono salvou, depois voltou no jogador do Al Hilal e ficou para o Bernardo. Ele fez o gol e o City dominou. Parece que o City ia passar o carro, tanto no primeiro tempo como depois, só que no segundo tempo as coisas mudaram em 5 minutos, né? Eu lembro até o que aconteceu no jogo do Flamengo com o Chelsea, que em 5 minutos o Flamengo virou e o Al Hilal fez a mesma coisa. O Al Hilal mais ativo no ataque no segundo tempo, conseguindo sair para o jogo, fez um gol logo ali perto dos 15 minutos com o Marcos Leonardo, numa jogadaça ali pela direita, a bola sobrou para ele, ele só escorou de cabeça e pouco tempo depois num contra-ataque, um passe espetacular do João Cancelo, que era ex-jogador do Manchester City, deu aquela olhadinha marota pro Guardiola, ele deu um passe maravilhoso para o Malcom, ex-Corinthians, que joga demais, canhoto. Ele avançou e tocou na saída do Ederson. A gente achou assim, vixe, agora tá complicado, faltando pouco tempo. Só que o City reagiu ligeiro. Eu fiz uma brincadeira até no grupo que o Haaland não tava pegando na bola, tava sumido no jogo. Ele apareceu para calar a boca dos cornetas. E aí fez o gol de empate. Depois de um cruzamento, bate-rebate ali na área, sobrou e ele fez o gol. E o jogo ficou naquela pressão. O Manchester City tentando virar ainda no tempo normal e o Al Hilal tendo alguns bons contra-ataques, só que não estava aproveitando. Os jogadores do Al Hilal já desgastado, muito cansado. E aí mais uma vez o Haaland apareceu, só que dessa vez para perder um gol inacreditável. A bola pingou ali, sobrou para ele na frente do gol, o Bono enganchado na rede praticamente, o Haaland perdeu o gol. E aí o jogo acabou 2-2 no tempo normal, foi para prorrogação. Prorrogação você já sabe, né? É uma loucura. Os jogadores extenuados, apesar de todas as mudanças das equipes. Num lance ali de cobrança de escanteio, bateu muito bem o Al Hilal. O Koulibaly, grande zagueiro, ex-zagueiro, né, dos times grandes da Europa, jogou no Napoli muito bem. Koulibaly fez um gol ali, 3-2 para o Al Hilal. O City foi no desespero de novo, numa jogada ali, parecendo que era uma jogada morta na linha de fundo. Um cruzamento excelente, o Phil Foden empatou mais uma vez para o City. Quando a gente achava que o Al Hilal não tinha mais força para tentar virar, ia só se retrancar para segurar e levar para os pênaltis, conseguiu mais uma vez em outra bela jogada, uma cabeçada do Milinkovic-Savic ali, o goleiro Edson fez um milagre, uma defesaça. O Edson, que está meio vacilante nos jogos do Mundial, defendeu muito bem, mas ela caiu para o Marcos Leonardo, que conseguiu se equilibrar para a bola não bater no braço dele e fez o gol. Então um dia com duas surpresas, né? Pelo menos pelas expectativas era para Inter de Milão e Manchester City avançar, principalmente o Manchester City, que era bem mais favorito do que a Inter de Milão. Só que esses dois times, Al Hilal e Fluminense, passaram, agora se enfrentam. Desse confronto de quartas de final saiu o adversário do jogo Palmeiras e Chelsea. Esses dois jogos já confirmados na sexta-feira. O Bayern do outro lado já está nas quartas, agora vamos ver hoje quem vai passar, né? Bayern e PSG é um confronto já definido e hoje vamos ter os outros confrontos, Real Madrid contra a Juventus e o Borussia Dortmund contra o Monterrey. Pessoal, esse Mundial de Clubes não tá brincadeira. Para você ficar sabendo de tudo, não se esqueça, deixe seu like, curte, comenta aí, deixe seu comentário aí abaixo, fale o que você achou dos jogos de ontem e também o que você tá achando desse Mundial. Fica ligado que vamos ter mais vídeos falando sobre o Mundial. Hoje os dois últimos lugares das quartas de final serão decididos e a gente está aqui para falar amanhã sobre esses jogos. Então já se inscreva, compartilha com os amigos. Até a próxima, valeu!